Fernando, o que é o belo para você? Bom, eu acho que foi se transformando ao longo do tempo, né? Eu acho que minhas referências de infância, tipo, a minha mãe, por exemplo, para mim era a mulher mais bela do mundo. E eu acho que também o universo que ela me transportava, né, ela era fascinada por cinema, por atrizes, né, de cinema de Hollywood. Ela tinha uns álbuns dela ainda de garota que ela guardava. E então eu fui meio que mapeando o que era beleza através dessas estrelas de cinema. Então eu lembro meus irmãos iam jogar futebol, tenho 8 irmãos, só tem uma mulher no meio de tudo isso, e eles iam jogar futebol e eu ficava com minha mãe, eu era, enfim, o penúltimo, né, filho mais novo, e eu via a sessão da tarde com ela, no colo dela, literalmente, deitava aqui, e ela ia me contando sobre aquelas mulheres. Então todas essas mulheres, basicamente anos 40, 50, 60, eu acompanhei meio junto à minha mãe, e ela me contando um pouco da história daquelas pessoas também, porque não era só o rosto, né? Eu sabia a história delas. E coisas muito curiosas, às vezes, como, enfim, como uma tinha feito o cabelo, a cor do cabelo, e tudo ligado à beleza um pouquinho. E então o belo para mim era um pouco isso, eram as atrizes de Hollywood e algumas brasileiras também. Mas ao longo do tempo, eu trabalhando, eh, eu fui ficando muito mais interessado nas pessoas em si, né? Não digo nem na parte interior, talvez eu não me aprofundasse tanto, mas a energia que as pessoas causavam, né? E eu fui entendendo também que nem sempre a modelo que era mais perfeita e bonita era que daria certo. Então eu fui entendendo que a beleza, o belo, ele não era só o que a gente via, mas é o que a gente sentia. E ficando mais velho, que é uma caminhada já de 30 anos, já trabalhando, eu fui trazendo ainda mais significados para isso. E quando eu fiz o Super Bonita no GNT, aí sim eu me conectei com mulheres com vidas totalmente diferentes das estrelas, né, que eu trabalhava. E aí eu fui achando bonito também cada história, e tudo era contextualizado dessa forma. Então acho que belo para mim é uma sensação. Eu acho que é uma sensação que alguém te cause por completo, né, que tem a ver com energia, obviamente também com o cuidado que ela tem com ela mesma, né? Eu acho que eu gosto de ver uma pessoa que é conectada com ela mesma. Quando alguém deixa muito ao léu, assim, o presente, né, que a gente recebe, né, desse corpo, eu fico um pouquinho contrariado em algum lugar meu. Mas o belo acho que é isso, é uma sensação que alguém possa vir me causar, e eu acho que esse autocuidado, quando eu percebo que a mulher ou o homem, enfim, está no controle do que ele é, né, como figura. Isso me deixa muito feliz, assim, ver alguém que chega a esse estágio, né? Engraçado, para mim a beleza é parecida também. Tem muito a ver com a consistência do interno. É obviamente que existe um impacto do belo baseado nos padrões que a gente conhece, daquilo que a gente aprendeu que é bonito, mas fica tão vazio, e é tão superficial, e é tão vago para mim, quando essa parte de dentro ela não aparece. É como se num primeiro momento houvesse um impacto e eu esperasse que essa consistência aparecesse em forma de valores que para mim são belos, que são os princípios, a gentileza, a elegância quanto forma de se perceber, na humildade, na capacidade de enxergar além, de se permitir aprofundar. E obviamente que isso, quando é acompanhado de alguém que se conhece, se percebe e sabe enaltecer o que tem de melhor e de alguma forma honra a própria história, eu penso que é uma beleza que marca para mim. Com certeza, eu acho que é, ao longo, né, do caminho, como eu te disse, às vezes é uma pessoa que no primeiro momento eu não vou achar exatamente bonita, mas quando eu começo a fazer a minha arte, né, assim, o meu trabalho, é que também sou muito conectado em fazer uma maquiagem que represente um pouco aquele rosto, não só que faça virar uma outra coisa. E às vezes eu me surpreendo, e principalmente se a pessoa tiver uma energia bacana e for uma pessoa bacana, né, e o oposto também acontece, né? Então eu costumo, me perguntaram um dia desse, qual é a coisa mais difícil para você na sua profissão? Eu falei, deixar bonita por fora alguém que eu não acho bonita por dentro.
Então acho que isso é muito, talvez, o que você está falando, né? E, infelizmente, eu encontro muita gente que é bonita por fora e não é bonita por dentro. Mas vice-versa também. Então, o balanço acaba sendo muito positivo. Se você pudesse maquiar alguém por dentro, o que você faria? Eu tiraria algumas coisas que eu acho que não contribuem para a gente seguir, né, de uma forma mais leve, talvez. Ressentimento, eu acho que culpa. Eu tiraria também o não acreditar em si, né, que isso acho que é fundamental. Como que você tiraria isso? Você passaria um bom corretivo nisso? Porque acho que tem algumas coisas que precisariam de uma cobertura um pouco mais É, intensa. no início, eu acho que sim, porque existe corretivo para toda a vida. Se você misturar ali, né, com laranja, com verde, você vai chegando ao ponto, né, que é importante para atenuar aquilo, né? Eu acho que porque o corretivo não vai tirar, né, ele vai cobrir ou ele vai atenuar. E eu acho que o que eu faria é isso, a princípio, olha, vamos combinar uma coisa, você faz isso para você se proteger no geral, como se fosse uma capa de chuva, né? E para cair o menos possível de gotas em você, e depois você vai aos poucos suavizando esse corretivo, né? Para que você, não que não precise, porque a gente vai sempre precisar, eu acho, mas que seja uma coisa suave, só para atenuar o que você não tem desejo de mostrar também para as pessoas, ou mostrar só para quem você confia né, e se sente confortável. Fiquei pensando em misturar um pouquinho de bom senso Ah, com empatia, é uma boa camuflada. é engraçado, né? Porque eu falo, é que na minha cabeça, tudo tem um significado interno, né? De comportamental, e, mas você está complementando da melhor forma possível. Mas é isso, é que eu acho que você escondeu aos poucos, você conquistando uma autoestima, né? Você cuidando de você, você acarinhando também o teu coração. Eu acho que as mulheres, às vezes, a gente tô falando de mim, né? Dos meus sentimentos. Mas pelo que eu percebo, às vezes as mulheres têm um julgamento muito duro a respeito Crítico, né? delas próprias. Crítico. Crítico olhando no espelho, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que eu queria aprender, como mágica, além do que eu faço, era ajudar as mulheres a não se olharem de um jeito tão, às vezes, pouco verdadeiro, né, no espelho, né? Você acha que a maioria das mulheres acaba se vendo com um olhar muito diferente do que elas podem ser vistas? Como se muitas mulheres desperdiçassem, através dessa ótica crítica, o que elas são. Às vezes elas podem ser muito mais bonitas do que elas imaginam ser, ou terem características que enxergam como defeitos, mas na verdade representam a singularidade delas e que podem ser enaltecidas e olhadas com muito mais carinho, por exemplo? Com certeza, porque realmente a maioria não são questões insolúveis, né? Se a gente está falando de estética, né? Eu também, quando eu fiz o programa, eu criei muito aliás, eu criei essa frase, eu tenho que assumir, que eu acho que você tem que procurar a sua melhor versão, né? Eu acho que externa e, obviamente, interna. Porque internamente a gente vai ter fraquezas, eu digo assim, né? Não é de comportamento, não é de caráter, né? Eu acho que caráter é caráter, para mim, pelo menos. Agora, alguma coisa você olha, você acorda, um dia você não tá bem, ou você engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, seu cabelo não tá bonito, sei lá, qualquer coisa. Isso é humano, você se ressentir minimamente com isso. Agora, como linha, né, guia de personalidade, de postura, de autoconhecimento, autoanálise, a gente tem que criar uma coisa forte, sabe, no centro, porque senão fica muito difícil. Eu acho que principalmente agora, né, que o mundo é muita imagem, muita coisa. Antigamente você olhava no teu espelho, ou tuas amigas, né, que te elogiavam, ou tuas inimigas que criticavam você. Hoje em dia é um planeta te olhando, né, se você faz um post, e aquilo vai reverberar de alguma forma, positiva ou negativa. E eu falo isso muito por mim também, eu falo de mulheres, mas os homens acho que têm suas inseguranças também, né? Muitas, aliás. Você tem. Tenho, claro que sim. Eu acho que desde novo, né? Desde moleque. Eu acho que eu fui ficando mais bonito com o tempo. Eu não sei se, não é maturidade que eu digo de tempo que passou fora,
Mas eu acho que eu fui ficando mais seguro, mais confortável comigo. Entendi também como jogar esse jogo, né, da vida, de imagem também. Mas quando eu era muito novo, eu era muito magrinho. E aí eu pensava, você, sei lá, você é ator, mas talvez não dê certo por causa disso ou disso. Ou você cantor. Eu ia criando justificativas. A verdade é que, no fundo, eu não estava preparado para me colocar em julgamento, né? Então, que eu era muito fechado, muito tímido. Acho que naquela época era tímido mesmo. Acho que mais velho você tem que ser reservado. O tímido não pega tão bem. Mas, obviamente, eu sou ainda meio igualzinho aquele garoto quando eu era novinho. Você se vê, às vezes, como aquele garoto? Muito. Mesmo num corpo que hoje você sabe que tá mais bonito, se sentindo mais seguro, às vezes aquele garoto passa por você? Toda hora. Eu estou com ele ao meu lado aqui. É verdade. Eu não desassocio jamais. Porque, enfim, venho trabalhando nesse mundo maluco, né, de vaidades, assim. Não que o resto não seja, né, a gente sabe. Mas, digamos, ele tem uma licença poética, né, para as pessoas serem vaidosas, meio artístico. Então, eu o tempo Uma inteiro... autorização, né? Uma autorização. Mas eu o tempo inteiro eu tô... Porque, primeiro, é a minha forma de não me sentir sozinho. Quando eu era garoto também, além da insegurança física, e de ser muito reservado, ou tímido, o que seja, eu me sentia inadequado nos lugares. Eu não sei muito explicar isso, talvez. Dentro da minha casa, não, porque na minha casa era um ambiente de amor mesmo. Mas eu era muito diferente dos meus irmãos. Que meus irmãos tinham gostos de garotos, né, da idade deles. Jogavam futebol, um tocava guitarra, outro... Todo mundo era meio artista na minha casa. A minha irmã também gostava de surfistas, ó, ia atrás nos picos, né, de ondas, adorava surfista. E eu ficava meio com a minha mãe, engraçado, né? Então, eu acho que eu fui Aquilo te entrando... protegia? Sim, bastante. Estar com ela te protegia? Muito. Porque essa ligação do colo, né? Vendo Sessão da Tarde, isso... Que idade você tinha ali? Tinha 6, 7, 8. Isso foi até... Prolongou até 12 anos de idade, 13. Que aí você já entra na... Depois não teve mais colo, ou teve colo de outro jeito? Até teve, assim, porque ela era muito... Ela protegia muito os filhos. Acho que é isso que eu queria meio falar no início, eu acabei me perdendo. A gente tinha um ambiente muito amoroso, né? Da minha mãe, do meu pai, os irmãos entre si. A gente hoje em dia tem grupo de WhatsApp para se falar mesmo, a gente se celebra, né? A nossa irmandade, é muito bonito. Mas a gente foi criado numa célula muito protegida. Quando todo mundo teve que ir para o mundo de verdade, a gente, como se diz na Bahia, se lascou. Porque a gente não estava preparado, sabe assim? Eu não estava preparado mesmo. Então eu comecei a estudar faculdade, essas coisas, eu falei, caramba, isso é o mundo real. Aí entrei em curso de teatro, né, que era o Tablado, que é muito famoso no Rio, que já era uma porta para você ir para a Globo. Eu fiz ali o curso inteiro, mas eu falei, isso não dá para mim. Porque eu já vi ali gente tão nova, muito ligada em seduzir, ou, sabe, fazer um jogo. Sedução em qualquer nível, né, eu tô dizendo. E com técnicas de sobrevivência que eu não tinha. Então eu me sentia muito vulnerável. Você acha que você tinha uma inocência? Vinha de uma inocência de casa, de ser ali uma família muito amorosa, que acaba sendo até conservadora no sentido dos irmãos juntos, de fica aqui, fica no meu colo, fica comigo, de uma proteção, né, previamente, assim. E de repente ser jogado uns leões, né, assusta um pouco. Faz sentido, era uma certa inocência de como jogar aquele jogo. Porque eu também, desde muito novo, eu sempre prestei muita atenção nas diferenças, sabe? A gente tinha, acho que na minha casa, o que era mais bacana, talvez é que não tinha muito julgamento. A gente tinha proteção. Mas minha mãe eu não via minha mãe falando mal de ninguém, eu não via meu pai, muito menos meu pai. Eu acho que a gente era protegido, mas a gente estava muito conectado com o mundo, assim. Porque meus pais não eram muito de julgamento. Era uma família tradicional. A gente vivia ali de uma maneira muito tradicional, né? Mas eu não via muito julgamento, assim, do externo, sabe? Os vizinhos, eram aquelas ruas, né, de Santos, moravam no sobrado. Então, os vizinhos eram muito diferentes. Você percebia as crianças diferentes já.
E minha mãe era muito bacana, assim, ela todo mundo, acolhia todo mundo em casa, as crianças iam para lá. De vez em quando, uma vizinha ou outra, acho que minha mãe ser tão forte e decidida, né? E ela tinha uma empresa, né? 8 filhos é uma empresa. As outras acho que ficavam um pouquinho, uma ou outra ficava meio assim, nossa, como é que ela consegue fazer isso? E eu tenho, sei lá, um filho ou dois, não consigo. Então minha mãe geria muito bem a nossa família. Até porque 8 filhos e você se sentia visto, acolhido, com colo, né? Você sentia isso. Exatamente. E era igualmente. Com cada um tinha uma particularidade. Óbvio que nos outros irmãos também ela nunca escolheu a profissão de ninguém. Nunca falou, você tem que ser médico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu costumo dizer que ninguém deu certo na minha casa, porque tem 2 produtores musicais. A minha irmã fez curso de locução, depois virou stylist. Enfim, eu faço várias coisas, né, do lado artístico. Eu tenho um irmão que é muito religioso, assim, mas ele já foi da maçonaria, já foi Rosa Cruz, já foi tudo que você imaginar. E meu único irmão que tem uma carreira, trabalha em plataformas de petróleo no mundo, também não é normal. E o único que tem uma carreira de engenharia, por exemplo, é engenheiro florestal, também não é normal. Então ela criou gente muito diferente, sabe assim? Mas isso não seria uma liberdade? Sim, sim, De poder ser? sim, bastante. Porque desde o início, o meu pai, por exemplo, ele percebia que eu ficava mais em casa, ele me levou a blocos de desenho. Eu comecei a desenhar bem assim, em qualquer lugar. Ele me levava a bloco de desenho profissional, lápis de cor. Quando ele viajava, ele trazia um lápis de cor Por que melhor. que ele trazia? Ele era técnico naval, né? Não, por que ele trazia? Por que ele trazia? Porque eu acho que ele me via. Não sei se ele me via muito sozinho, ou se ele me via já também com uma questão artística, mas ele percebeu que o desenho me fazia companhia, né? Então eu acho que ele queria aprimorar, melhorar aquela minha companhia. E ele via, elogiava, pedia para ver os desenhos. E meu pai só tinha, assim, ele era muito silencioso. Então eu passei anos tentando adivinhar o que ele pensava, de verdade, sobre as coisas. É verdade, poucos momentos ele tinha, ele mostrava assim, né, sei lá, uma coisa mais expansiva, era muito raro. Mas Mas nesse momento que ele traz para você os papéis, os cadernos e os lápis, ele traz algo bastante expansivo. sim, Ele tá te contando algo extremamente valioso, que ao meu ver tem muito a ver com o que você é. Ou seja, ele dizia através das atitudes, muito embora não dissesse através das palavras: "Filho, eu te vejo e eu abençoo o que você tem em si, e eu quero mais é que você traga isso à tona. Eu te autorizo a trazer para fora, para o mundo, o talento que você tem". E isso é muito especial. não, sem dúvida. Eu me sentia aprovado, né, de uma certa forma. E acho que ali, talvez, independente de eu ter muita noção na época, talvez tenha criado esse canal de conexão entre a gente silencioso que fosse, né? E a admiração, né, também que eu tinha por ele. Então, é, mas sem dúvida, cada bloco de desenho, cada lápis de cor era uma aprovação mesmo E desse meu você mundo fazia? particular. Como? Você fazia arte ali? Sim, fazia. Ele via? Via, porque ele viajava muito, né? Às vezes ele ficava 3 meses fora, já ficou 4 meses uma vez, E ele continuava trazendo? trazendo sempre. E mesmo de fora, foi quando ele comprou uma câmera fora, eu já um pouquinho maior, né? Ele também comprou uma câmera fotográfica e ele me deu a minha primeira câmera fotográfica. Então, e eu vendo aquelas imagens do mundo, né, que ele registrava, das pessoas, não teve como, eu entendi que no silêncio também, e talvez na minha inadequação, né, a sensibilidade, eu também podia pegar um navio e atravessar o mundo, né? Então,
Eu acho que eu entendi isso agora. O que você entendeu? Entendi agora. E não é que peguei navios e aviões e tô trabalhando do outro lado do mundo. É. Quando ele partiu? 2 anos atrás. 2 anos. Ele ficou muito bem. Quer dizer, minha mãe faleceu em 99. 9/9/99, não esqueço essa data. E que também é um lado muito importante da história, porque eu acho que se somam nessas questões. Mas ele viveu, de novo, continuando em silêncio nesses anos todos. Nunca mais teve ninguém. E eu todo ano, obviamente, pelo menos 2 vezes por ano, ia a Santos, que eu nasci, e para estar com ele. E foi muito bacana, porque eu lancei um livro há 5 anos atrás, de 25 anos de carreira. E quando veio a prova, né, da gráfica, eu fui levar esse primeiro livro para dar pro meu pai. Tem uma foto bonita dele folheando o livro. Então acho que quando ele foi, acho que há 2 anos atrás, foi meio que eu fiquei em paz, assim, porque eu acho que eu cumpri, de uma certa forma, essa missão, né? Não uma missão de uma encomenda, né? Mas uma missão de honrar, né? Eu acho que esse apoio. Eu costumo dizer que as pessoas se revelam nos detalhes. É justamente nos detalhes que a gente perde alguém, que a gente ganha alguém, que a gente descobre, que a gente se surpreende, ou mesmo que a gente se decepciona fortemente. O seu pai viajava o mundo e, ao invés de fotografar o óbvio das atrações destes lugares, ele fotografava o detalhe que ele via nas expressões das pessoas, como se ali ele estivesse dizendo: eu preciso congelar isso para eternizar a mensagem, a rica mensagem que tem aqui. Ou seja, ele já dizia ali para você que ele sabe a riqueza dos detalhes e entendeu que é ali que está a mensagem que ele quer transmitir e aonde ele consegue ler. E você conseguiu, de uma forma espontânea, lê-lo através da forma, da linguagem que ele sabia falar e sabia se expressar. Até agora, quando você me diz, se emociona e diz, tem uma foto dele folheando o livro. Eu não preciso nem te perguntar o que ele falou, se ele falou. A expressão dele já diz. E essa foto dele lendo, folheando o livro, já te contou o quanto ele estava orgulhoso de você. A capacidade da gente saber enxergar, além do óbvio, nos detalhes, nas entranhas. É algo de valor imensurável. Foi quando você me disse, enquanto nós conversávamos ali um pouquinho, que quando uma mulher chega até você, você vai observando, e muito mais do que a maquiagem que você pode fazer. Ela precisa ter brilho no olhar, foi o termo que você usou. Caso ela não tenha esse brilho no olhar, tudo vai ficar mais difícil. Percebe como é o detalhe? Sim, sim. E é curioso, porque também acho que, normalmente, como minha mãe era muito expressiva, e a gente dividia muitos gostos em comum, ela foi me fazendo entender, né, o que era essa questão da construção da beleza. Desde, sei lá, o filme Nasce uma Estrela, de 1939, quando a atriz, né, coloca uma toalha na cabeça, os maquiadores começam a mudar a sobrancelha, é um filme muito interessante. E aí ela falou, tá vendo, eles desenhavam, eles criavam o rosto das estrelas, era tudo planejado. Então eu dividi muita coisa incrível com minha mãe. Tipo assim, minha mãe
ela ia para a reunião do colégio, pouco me importava se iam reclamar de mim, eu queria que ela fosse a mais bonita. Eu escolhia o vestido, eu escolhia tudo, botava joia em cima da cama, isso desde muito garoto. Então a nossa conexão era muito clara, né, e evidente, porque eu estava muito com ela, meu pai estava trabalhando, eu viajando. Então acho que foi a primeira vez que, não que eu tenha colocado ele à frente da minha mãe, né, mas eu comecei a raciocinar, eu sei a importância dele, óbvio, mas eu acho que hoje é mais tangível para mim entender o que ele foi na minha vida, entendeu? Aliás, o que ele é, né, porque não tem como não ser. E eu acho que eu entendi hoje, finalmente, por que ele era tão incrível, sabe? Assim, que eu gostava tanto dele, né? Porque esse silêncio me trouxe também um lado introspectivo, eu não vou negar, que eu peguei acho que esse lado muito fechado, né, eu não sou uma pessoa, eu sou muito, acho que eu sou o exibido mais reservado que você vai conhecer na sua vida. Porque se você vê meu Instagram, eu tô ali, faço as coisas, saio de destaque, né, no carnaval, na fantasia, mas eu tô ali, mas eu tô no meu mundo particular, é muito curioso. Então, e tem o lado de observação geral, de crítico, né, da minha mãe, no sentido de observação mesmo. E eu acho também que ela foi fundamental para que eu construísse o profissional que eu virei. Porque meu pai me deu essa base do sentimento, né, do artista, né, de percepção, como você falou. Eu também vi que não era um problema, que a gente pudesse se comunicar, às vezes sem nem falar nada, né, no mundo. Se você encontrar gente sensível e esteja interessado também em te sentir, te ouvir. Mas minha mãe, ela falou assim, ó, você quer fazer isso? Então vai ser assim, tem que fazer assim, mais ou menos isso, para você se proteger. E foi isso que aconteceu. Eu já morava no Rio, estava começando a trabalhar, porque em 94 eu comecei a trabalhar. Mas no início eu fazia trabalhos menores, eu ia juntando ali um dinheiro para pagar o aluguel. Morava com 3 amigas. E aí em 97 eu assinei com uma multinacional. E aí a minha vida mudou, né? Porque aí eu virei interesse da imprensa. Antes de ter Instagram, imagina, eu já comecei a ficar muito conhecido, antes disso tudo, porque eu ia em programas de televisão, né? Falava o meu estilo pessoal. E aí em 99, mais ou menos, ligaram de Santos e falaram, sua mãe não tá bem, vem pra cá, não sei o quê. Aí eu fui pra Santos, fui no hospital, foi a última visita que eu fiz, que eu a vi de verdade. E ela se mostrou meio preocupada, assim, né, com a minha decisão de trabalhar com beleza. E ela falou assim, poxa, eu tô preocupada com você, porque você fez universidade, você escolheu ser maquiador, cabeleireiro. É uma profissão que as pessoas não respeitam, né? Então, como é que vai ser a tua vida no futuro, né? Como é que você vai fazer? Eu falei, fica tranquila, mãe, eu já assinei com uma marca, né, internacional, tô ganhando super bem. As pessoas estão começando a me conhecer, eu tô ficando bem conhecido, saindo nas revistas, não sei o quê. Para a senhora ter uma ideia, eu vou ser jurado no programa do Faustão a semana que vem. Isso aqui era o máximo de popularidade, né? E aí ela foi uma expressão que eu não esqueço nunca mais, né? Que ela estava deitada assim, e ela falou assim, que bom, fico mais tranquila, mas não é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar ser respeitada. E você só vai conseguir ser respeitado se você é, projetar quem você quer ser daqui a um tempo. Na sua postura, no que você quer comunicar, não deixar as pessoas te fazerem se sentir menor. E principalmente você tem que mudar a visão que o mundo, no Brasil principalmente, tem da sua profissão. Você tem que fazer a sua profissão ser respeitada. Porque aí você vai deixar um legado e outras pessoas que venham trabalhar nessa área também tenham possibilidade de se sentir respeitadas. Então, quer dizer, a partir dali, não tem como você não assumir, vestir uma capa. Capa de super-herói mesmo, né? E falar, a partir de agora, ninguém vai dizer que é menor o que eu faço, né? E eu vou querer levar comigo junto as pessoas. Porque senão não vai adiantar, né?
E dito e feito, né? Eu falei com você, né? Eu tava de blazer, eu adoro terno, né? Blazer. Porque eu acho que blazer acabou virando uma capa pra mim, né? Uma capa pra... Eu viro o super-herói, né? E assim que eu fiz, porque eu tinha estruturas muito grandes, onde culturalmente, né, a maquiadora era de segundo escalão. Mesmo o cara fazendo o rosto de quem estava na novela, né, ali em primeiro plano, cuidando da parte mais importante, né, que é o elenco, era comum você pisar num fio sem querer, e alguém não falava assim, por favor, dá licença. Era, então é um ambiente muito pesado nesse Hostil, sentido, né? hostil. E principalmente com gente dessa área, né, que é muito pouco reconhecida dentro do processo todo do trabalho, né? Vai ser falado se realmente for uma coisa que aparentar demais. Então, eu nessas estruturas eu fui muito firme, Pamela. Eu estava na TV Globo, posso falar, e no início eles queriam me oferecer um valor X para eu ficar 17 dias em Paris, na Copa da França. E eu cheguei lá, falei, não, fiz as contas, falei, não, esse valor não é... Isso eu estava meio no começo ainda, tá? Esse valor eu acho que não é adequado, eu vou ficar muitos dias, né? E eu falei assim, mas você quer ganhar mais do que a diretora, sei lá o quê? Eu falei assim, não, eu quero ganhar o que eu mereço ganhar, o que eu devo ganhar. Tem certeza? Sua última palavra? Eu falei assim, a minha última palavra. E é difícil, eu tinha que pagar... sei lá, o aluguel. Falei, poxa... mas era importante fazer aquilo. Porque se eu não fizesse aquilo, eu ia estar entrando num sistema que não era. Se você não fizesse aquilo, você não estaria seguindo o que a tua mãe te ensinou e de alguma forma ela te pediu e não por ela. Por você, esse é o amor legítimo, né? Quando ela fala, mais do que a ilusão de lustrar-se de vaidade, mais do que estar ali no jurado de um programa tão famoso, nunca deixe de se respeitar. Esse é o principal. E na hora que você, não importa onde fosse, você não sucumbe à vaidade, mas você abraça a importância de honrar o seu valor, você se posiciona. Porque podia ser muito apertado mesmo pagar o teu aluguel e ter aberto mão de algo que seria promissor, mas você não abriu mão do seu valor, dos seus princípios, do que tange a tua essência. Porque ela sabiamente te disse, te ensinou que no final das contas é isso que te dá consistência, é isso que te mantém. Sim, e era uma trajetória longa ainda, né, que eu ia percorrer, então... Mas isso foi muito rápido, né? Eu tive talvez 3 anos de choque depois da morte dela, achei até por estar sensível, né? Foi meio que inesperada. Quer dizer, eu sentia que minha mãe, em algum momento, ela ia meio que... É estranho dizer isso, mas entregar um pouco a toalha, sabe assim? Porque acho que foi muito cansativo para ela, talvez, cuidar de tanta gente. Não é que eu tenha culpa disso não, nem que a gente tenha. Mas eu acho que de uma forma ou de outra, ela foi muita demanda, né? Para colocar tudo, porque todo mundo na minha casa é muito parecido comigo, assim. Se você, claro, eu sou diferente, eu fui pro lado artístico, mas meus irmãos, todos têm uma essência muito parecida com a minha. É muito estranho, tá? É muito bom, mas é muito estranho. Porque somos diferentes, com vidas diferentes, mas a gente não tange sentimento, a gente tem uma fofura comum a todos nós, né? Minha irmã que é mais brava. Essa afetividade que você tem, essa sensibilidade que você tem, a maioria tem também. Tem. Sim. É uma família afetiva. É uma família afetiva. Pra você ter uma ideia, meu irmão agora mais velho, eu nem sei, porque eu não sei idades, né? Eu nem sei a minha, nem a minha. Mas meu irmão mais velho deve estar perto, se não tem, já 70. Ele agora, tipo, há 20 dias atrás, ele cismou porque ele postou uns vídeos cantando também, porque eu falei, são vários artistas, né?
no YouTube e tá dando certo, tá viralizando. Que legal! E ele agora quer reunir os irmãos para fazer uma live, a gente cantando. Não, foi isso que eu pensei agora. Eu É pensei isso, agora, eu falei, imagina que incrível, legal né? cada um, muito E bacana. ele com, sei lá, 70 anos. E ele, então, a gente tem uma coisa sonhadora. Você casou cedo? Foi com, tipo, eu tinha 22 anos. Era um sonho? Não. Não. Aliás, eu nunca tive o sonho assim. Aliás, casar, até que sim. Eu acho que eu não sou feito para ficar sozinho no mundo. Eu não tenho não acho graça nenhuma, assim, ser só. Tinha outro, né? Se eu dormir sozinho em casa, dois, mas eu gosto da companhia de gente que me completa, né? De gente que eu possa trocar. Então, mesmo novo, eu também vi que a vida, por eu ser mais reservado, uma vida média, adolescente ou entrando na maturidade, de muita balada, disso, daquilo, de beber demais, nunca foi a minha natureza, né? Então eu acho que Mesmo vivendo nesse mundo glamuroso, né? Isso, e até depois, porque isso eu falo garoto ainda, né? Ainda na faculdade, começando a trabalhar, eu já não gostava muito de tanta festa, tanta coisa. Então, quando eu namorava, virava uma coisa muito séria, né? Então, ela tinha 18, eu tinha 22. Moramos juntos por 7 anos, é um bom tempo, né, nessa idade. Você entrava num relacionamento e se entregava. Sim, virava uma parceria também de vida, né? Tinha um lado do amor, claro, que ele normalmente ele ia crescendo com o tempo. É engraçado, né? Minhas relações sempre eu tinha que admirar as pessoas de alguma maneira, e eu achava que era uma pessoa que eu poderia, não pensava dessa forma, mas o me apaixonar me encantava. Depois eu sou muito, eu viajo muito, mas eu sou muito racional também em certas coisas. Então eu olhava aquela pessoa e falei, eu acho que ela tem componentes para me fazer ter vontade de ficar com ela por muito tempo. Nossa, uma racionalização, Racionalização. então. Circunstâncias em torno, né, essa primeira namorada, por acaso o pai dela faleceu, elas perderam a casa que elas moravam, aí eu, sendo prático, chamei ela para vir morar comigo, mas eu fiquei dormindo no quarto que eu tinha, que era com minhas amigas, como eu te disse. Todo dia eu dormia, juntávamos a cama de solteiro, as duas. Todo dia, quando eu acordava, eu separava as camas. Eu demorei um tempo para falar, tá. Como que é? E como que é essa coisa do ciúme? Porque quando se tem um trabalho com beleza, com mulheres belas e tudo mais, imagino que exista em algum momento, tenha existido mais ou menos, as fantasias. Sim. Fantasias de insegurança, aquela necessidade de desmistificar muita coisa, né? De você precisar desmistificar. Como foi isso? Ou eu tô falando uma coisa completamente fora, nunca teve ciúme de ninguém? Não, teve sim. Acho que é impossível, né? É por isso que eu tô imaginando. É impossível. Então, a primeira, que é essa minha primeira, Márcia, sou amigo dela até hoje, eu fico amigo de todo mundo. Ela, minha secretária é irmã dela. E ela era mais escorpiana também, bem forte. Ela ia quase pra questão física, sabe? Ah, é? Mas quando ela não ia com a cara de alguém, eu falava, Márcia, pelo amor de Deus. Não tem Ela nada a falava, ver, tá vendo né? que ela não sei o quê? Eu disse, não, é normal, não sei o quê. Mas ela não fazia questão de disfarçar. E já expulsou a gente da minha casa E mesmo. você gostava disso ou você não gostava disso? Não gostava disso. Você não é ciumento? Eu acho que em algum lugar eu sou, também sou escorpião, né? Mas é muito mais quando eu percebo um descolamento de comprometimento, sabe assim, de lealdade, talvez. Eu não sou do dia a dia, assim, para coisas bobas, né? É claro, tipo a Aurora, que eu sou casado hoje, ela é péssima com o WhatsApp, eu sou muito ligado. Então, às vezes, e nasceu a neta agora dela também, há 1 ano e pouco, então ela fica meio ausente do WhatsApp, eu não consigo entender como a pessoa fica ausente do WhatsApp. Então, às vezes eu mando a mensagem de manhã, ela vai responder 5 da tarde, 4 da tarde. Não é ciúmes, aí é diferente, você saber se está tudo bem, né? Dá um checklist ali se as coisas estão correndo bem. Mas essa questão de me deixar desconfortável na frente dos outros, demonstrar os ciúmes, eu acho que mostra, como é que eu vou te dizer? É que quando eu tô com alguém, eu acho assim, quando eu tô com uma mulher, quando estive, por namoradas antes, agora com uma mulher muito forte, né, uma mulher já mais madura, eu não quero que nada as deixe expostas. Não sei se
É porque para mim elas são as mulheres mais incríveis do mundo, né? Então qualquer coisa que ela demonstre uma insegurança para os outros, eu acho que não é positivo para elas. Então eu negocio, converso. Mas sempre tem uma situação de alguém que é mais abusada, ou eu não me toquei, porque eu também não me toco. Eu juro que juro mesmo, assim, eu trabalho na Globo, eu trabalhei há anos. Eu nunca sabia quem estava namorando com quem estava sabe, eu não tenho interesse em saber da vida dos outros, nesse sentido. Até uma forma de me proteger. Porque se você não sabe, você não está participando daquilo. É engraçado quando você me fala sobre a preocupação da pessoa que está com você se sentir mais segura, de olhar o outro também. Me lembrou quando você me fala da passagem com a sua mãe, o quanto você olhava para ela e na reunião dos pais você queria que ela fosse a mulher mais linda de todas, a mãe mais linda de todas, e o quanto ela também era adorada por você. Então você teve um modelo materno, a sua primeira mulher, ela foi uma mulher muito respeitada por você e que também te respeitou muito. E isso dá espaço a uma aliança de cumplicidade. Foi interessante que quando eu te pergunto sobre a possível namorada ciumenta, você me traz que o ciúme era ruim, que você não gosta, mas me traz também o quanto era importante a sua parcela de contribuição para, caso houvesse o ciúme, você protegê-la. Isso é muito interessante, porque na maior parte dos casos, quando a gente fala de ciúme, sempre tem-se um apontamento de quem é o culpado, né? A ele que me causa, a ela que é louca, a ela que imagina e tal. E a tua resposta foi muito interessante, porque conta sobre um mecanismo vincular de cumplicidade, sobre o quanto você se alia à pessoa que você está e o quanto você também quer ser parte daquilo, sendo quando não está sendo bom, seja quando está sendo bom. Isso é interessante sobre maturidade relacional. E talvez, assim, eu acho que, eu pensando aqui, você falando, você vai refletindo nas coisas, né? Eu acho que é a melhor coisa desse tipo de encontro. É a intenção. Eu, em alguns casos, porque tem coisas que são inexplicáveis, né? Acho que principalmente as mulheres são muito intuitivas, né? São. Sexto Então, sentido. então quando elas percebem alguma coisa estranha por parte de uma outra mulher, normalmente elas têm um fundo de razão, eu acho. E então elas percebiam algumas coisas e aí eu fiquei pensando por que eu não percebia, talvez. É que eu acho que quando eu comecei a trabalhar com as mulheres no universo feminino, e pensando até no que a minha mãe me preparou, eu tinha que me colocar numa posição muito de respeito, né, como homem, né, porque no caso eu seria um homem maquiando e talvez seja uma das poucas profissões, né, que você encoste em alguém antes até de conhecer direito, né. Então eu já tinha um toque, né, ser maquiador é você encostar nas pessoas, você elogiar, você deixar ela mais bonita. Então eu acho que é um ambiente, entre aspas, um pouco sedutor. Sedutor Não só num isso, né? âmbito mais... A proximidade do seu rosto com o rosto da Sim, pessoa, respiração, órgãos dos sentidos que se conversam, sim, né? e eu ter o poder também na mão de deixar alguém bonita, né? E É um que poder. entrega ali, né? E uma posição de muita entrega, porque você está completamente vulnerável. Por mais que a pessoa saiba, eu confio no talento desse profissional, eu não sei o que ele vai me apresentar, né? Então ali tem-se uma transa, né? Tem Tem-se sim. uma transa. Porque eu falo, né? Até quando eu fotografo hoje em dia, eu tenho a vantagem de maquiar antes. Então eu já criei uma conexão. Mas que normalmente para mim era muito baseado nessa gentileza, sabe? Eu acho que eu sempre fui um cara gentil, né? Então acho que também você ser muito gentil, a gente estava falando, o mundo está muito rápido, né? As pessoas estão muito grosseiras. Então acho que a própria gentileza, ela, ao invés de virar uma coisa só afável, confortável, acaba virando sedutora também. Até pela carência, Fernando. É verdade. E eu sempre fui muito... Todo mundo fala, o Torquato é um príncipe, o Torquato é um príncipe. Acho que agora tem idade de rei já, né? Então mais príncipe. E então acho que isso de alguma maneira podia sim criar uma atmosfera um pouco... Você tinha consciência disso? Tem consciência disso? Eu não vou dizer que sou totalmente... é um dos recursos que a gente usa na vida, né? A sedução. Claro. Só que a sedução tem vários níveis, né?
Então eu sei, por exemplo, quando eu trabalho com alguém fora do Brasil, se eu não domino a língua, né, 100%, que eu nunca vou, é difícil dominar uma língua Nossa, 100%. demais. Então eu sei que a minha simpatia, o meu sorriso, eu fazer um elogio, Sim. né, eu ter saber ser respeitoso, né, mas ao mesmo tempo que é warm, né, ser mais caloroso, isso abre portas, né, e em todo tipo de trabalho que eu fiz, mesmo as mulheres mais difíceis, né, eu acabei quebrando aquela personalidade, às vezes até tirana, né, de uma outra, pela minha educação, porque também aquela coisa da gentileza gerar gentileza. Ou pelo menos a pessoa não vai ter coragem de ser tão deselegante comigo, né? Então eu usei a gentileza, a minha educação, é um componente meu, original, mas eu usei isso muito a meu favor para essa minha caminhada. Interessante porque quando você fala sobre a sedução e a educação ao mesmo tempo, e os princípios, né, que como você bem colocou, acho que atrelados ao caráter, que é único, eu falo que pede responsabilidade, né? Então a gente pensaria numa sedução, que acho que é um traço que faz parte do carisma, né? O carisma, ele traz uma sedução com responsabilidade, com respeito, com educação, sabendo os limites de si, os limites do outro, para não se tornar vulgar, né? E nem agressivo. É curioso isso. Exato, porque também você entra numa outra zona de risco, né? E eu tive algumas na minha vida, assim, então por isso que eu entendi que se eu também não fosse responsável nessa sedução, né, ou nessa abordagem mais calorosa e sendo, isso poderia me trazer problemas, como trouxe em algum momento, né, no início. E aí, numa situação específica, que eu estava na casa da pessoa, eu fui na casa da pessoa fazer a maquiagem, né. Mas Você era mais novo? é mais novo, bem mais novo. Começando? É, tipo já início dos anos 2000, final de 90, já estava trabalhando bem, mas eu não tinha encarado todo tipo de meio environment, né, de meio ambiente, né. Então uma vez eu fui para um hotel, para um apartamento que, enfim, que uma famosa estava, e era até estrangeira e tal, né, e aí eu fui e comecei, aí fui tipo simpático, uma coisa toda que eu fazia, principalmente que eu não sabia falar tão bem naquela época, muito menos do que agora. E aí eu fui ser muito, tipo, muito simpático, né? Aí falei do cabelo, elogiei não sei o quê. Quando eu vi, eu estava numa situação muito limite. Eu comecei a chorar. Você chorou? Chorei, comecei a chorar. E eu já tinha lá meus 25 anos, né? 26 anos, O sei que lá. você pensava? Comecei a chorar, porque eu não via alternativa. Eu falei assim, não, eu falei, não, porque se eu, porque é uma coisa horrível, né? Porque se você dá a impressão que você está rejeitando, né? Rejeitando. Eu estava começando ali um trabalho, então eu falei, não, na época eu inventei uma história, porque eu não sabia o que falar, né? Aí eu falei assim, não, desculpe, é que eu tinha uma namorada há pouco tempo, ela faleceu, e aí eu lembrei dela, Você e não sei criou o uma quê. história. Eu sou bom para historinhas assim. Aí eu contei uma história, Preocupado com a vaidade da pessoa que eu não também, queria né? magoar a pessoa, entendeu? Apesar dela ter sido muito agressiva, porque também eu fui lá para trabalhar. Ela foi pra cima? Foi, literalmente. E eu fui lá para trabalhar, então para mim era um desrespeito, né, comigo. É muito estranho, né, porque obviamente, né, culturalmente, né, historicamente, a mulher é muito desrespeitada, a gente sabe. Nessa situação, por exemplo, você se sentiu violentado? Sim, algumas Porque vezes, no sim. universo masculino tem-se uma resistência. Até na tua fala, Sim, você traz assim, eu chorei, e você joga assim, porque eu não queria deixá-la mal. aham, Mas eu aqui fiquei preocupada o quanto você também, não dominando a língua, querendo agradar, querendo tornar o ambiente um ambiente bom, razoável, aquilo se excedeu e de repente você se viu vendido, né? O que que eu faço agora? Né? Vou perder meu emprego, vou me queimar com essa pessoa, mas também querendo se proteger. Olha que difícil, sendo homem também, né? Como que eu posso? Porque se é uma mulher, é diferente. sim, sim. Mas isso é um assédio, né? Não, é verdade. E o choro pode ter sido de medo mesmo. Eu não chorei, foi uma reação natural, né, porque
eu me senti desrespeitado em vários níveis, né, assim, não era... E eu não dei aquela, sei, eu não, em nenhum momento eu demonstrei, acho, qualquer coisa que pudesse levar a isso, né. Mas aí foi mais uma coisa que me ajudou a me fortalecer, uma passagem que não foi nada agradável, assim, né, e Mas quando eu tive outras... é muito importante que você não se sinta culpado. É, Porque como homem, você viu o teu olhar? uhum, Alguma coisa que eu fiz, e aí você tá mais preocupado com ela do que com você. Mas Mas isso não foi legal com você, e é importante que você saiba disso, que você absorva isso, né. Tudo bem ser simpático, sim. é muito legal ser simpático. Mas é engraçado, né, como você sendo homem, assim, apesar de eu acho que eu fui construído de uma maneira muito diferenciada, né, da média, talvez, mas, eh, de qualquer situação parecida com essa, a gente não se sente na permissão de se sentir... Violentado. E foi isso que foi, de verdade. E outras vezes que isso aconteceu, eu já sabia me defender, né, e eu tentar sair daquela situação, de uma maneira mais inteligente, né, passando pela inteligência. E eu tive algumas outras situações desagradáveis, mas, eu já estava meio um pouco vacinado, né, e até porque muita gente... eu dei certo muito rápido, Pamela, foi uma coisa muito rápida. Então eu, sei lá, em 10 meses eu estava ganhando prêmio de melhor maquiador do Brasil, né, então, acho que talvez por isso minha mãe ficasse preocupada, né, porque em 94 eu comecei a trabalhar, final do ano eu já ganhei o prêmio de melhor maquiador do Brasil. Então isso, eu podia ter ficado meio bobo, sabe, vaidoso só Foi essa a preocupação dela, foi muito bonito o que ela falou. então ela foi muito sábia, né, muito sábia e principalmente me conhecendo. E então eu ao longo e no início falava: "Ah, ele imagina, ele apareceu agora, já não sei o quê", eu já talvez também por, sei lá, ter uma aparência bacana. E as pessoas julgavam muito no início, né, então foi muito difícil meu início de profissão. Eu tive muitos louros desde o início, mas era muita crítica, era muita gente negativa à minha volta, muita gente, com ciúmes mesmo, né, do mercado, gente que não aceitava às vezes o fato de eu estar indo tão bem, né. E isso aí surgiam vários comentários: "Ah, não, ele era gogoboy em Ibiza", umas histórias tão loucas, sabe assim? Que não tinha o menor fundamento e outras parecidas, né. Doía, E aí você tem que lidar com aquilo também. doía, Fernando. Nossa, porque, foi o que eu te falei, né, eu não tinha... eu fui até hoje eu não tenho tantas técnicas de sobrevivência, eu vou te falar, eu sou meio que um aventureiro, né, nessa questão sentimental. Eu já sei o que eu quero e o que eu não quero pra minha vida, mas eu ainda sou praticamente por isso que eu falo, ele tá sempre do meu lado pra ver se ele me ensina alguma coisa agora. É verdade, porque eu achava aquilo terrível, né. E eu falei: "Caramba, é um meio muito complicado". E era mesmo, porque não dá para você disfarçar, né, que é muita vaidade, as pessoas às vezes com um início de vida muito duro, né, de questões familiares, né, enfim, por suas escolhas, né, de vida, por sua existência mesmo, né. E as pessoas são muito, às vezes, já machucadas, né. Então nem todo mundo tem muita disponibilidade de distribuir amor, né, para você. Tem muita gente incrível, né, eu conheci ao longo da minha profissão, nesse mercado de beleza, gente incrível, né, que eu sou amigo até hoje. Mas também tem muita gente, magoada, sabe, uma coisa estranha. E isso não constrói nada, né, eu acho que pelo contrário. Eu segui, né, mesmo contra todas as... porque eu fiz eu posso falar hoje em dia, eu tive pessoas que me apoiaram sim no início. Uma foi a Regina Martelli, era uma jornalista, é uma jornalista que hoje em dia não exerce mais, mas do Rio. Ela falava assim: "Fernando", ela falou assim, ela me dava dicas em que outra mulher muito forte, e ela hoje em dia ainda continua linda, conectada com ela, tá bem mais madura, é uma mulher sensacional. E ela falava: "Fernando", quando ela me levava para palestras, né: "Você já é legal, você já é fofo,
Não seja popular. Seja acessível, mas não seja popular. Porque senão você vai estar sendo uma coisa que você não é. Né? Eu sempre tive, assim, uma postura, sempre fui o cara mais situado, né, de quem eu era, quem é a presença, o que eu queria projetar. Então não precisa ser popular, seja acessível. Que também é uma coisa muito interessante, né, isso, né? Você sabe que eu tava pensando aqui no que eu vou descrever. Mas antes de escrever, eu queria te perguntar uma coisa. É meio atrevido da minha parte, né? Mas eu tenho a impressão que dar limites pra você é muito difícil. Eu tenho a impressão que se posicionar muitas vezes pra você é muito difícil. E acho que é sobre isso que eu quero deixar um recado pra você aqui. Com muito carinho. Vamos lá. Eu costumo narrar o que eu escrevo, pra você guardar aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Fernando, você aprendeu desde cedo a beleza dos detalhes e foi autorizado a mergulhar na arte do belo em todas as suas camadas. Navega nisso tranquilamente, com maestria. Afinal, esse sempre foi seu habitat. Por outro lado, como sua saudosa mãe bem disse, respeitar-se é preciso. E para tanto, nem sempre fazer isso será belo. Muitas vezes será feio, trará rasuras, borrões, sombras, deixará marcas, desconforto e muito mais. Porém, jamais deixe que ultrapassem suas linhas e contornos de limites necessários para sua autopreservação. Aí sim, você se sentirá muito mais forte, confiante e belo na totalidade da sua essência. Adorei. Agora fica claro quando você diz pra mim que não costuma se maquiar muito bem, que quando você vai fazer, você gosta de fazer o menos, o mais,
justamente para não estranhar-se para si mesmo, como se as marcas do seu rosto contassem a sua história, como as sombras, os detalhes mostrassem quem você é. Isso mostra como você vê beleza nos detalhes e como você sabe que cada expressão conta muito sobre nós e que a real beleza tá aí. Portanto, quando tiver que fazer cara feia, faça. Quando tiver que falar alguma coisa, fale. Mesmo que o outro não goste. Mesmo que a pessoa torça o nariz. Inclusive, nunca mais fale com você. Dizem por aí que quando a gente não dá limite, a gente vai ser querido por todos. Eu questiono. Ninguém é. E quando a gente começa a dar limite, dizer não, falar pare, não quero, não vou, não é pra mim, muitas pessoas vão embora. Falam mal da gente. Dizem que a gente tá estranho, saem da nossa vida. Mas quer saber? Que bom. Que fique quem nos respeite. Sua mãe já sabia bem disso. Muito obrigado. Adorei. Obrigado. Obrigado. Até a próxima sessão. Você teve um pai que operava no silêncio. E você teve uma mãe que te deu bastante colo. Então você tem um feminino, no sentido da sensibilidade, que funcionou extremamente bem para você profissionalmente. Para mim foi acho que um dos legados mais valiosos que eles te deram, porque você teve muita liberdade para se conectar com esse feminino, porque os homens, na maior parte das vezes, eles brecam esse feminino, eles tolhem esse feminino, né? E você não. Você usou esse feminino para surfar na vida. E o teu pai incentivou a tua sensibilidade, a tua delicadeza, a tua educação. Então isso trouxe para você características extremamente virtuosas. Por outro lado, eu não vi no que você me contou, principalmente do pai, né? O pai que é a poção, a poção de grande intercessão que nós temos, né? Desse pai mostrar a energia do limite, de se posicionar, de filho, fale não. Filho, não deixe, né? Essa mãe trouxe nesse momento da fala um pouquinho, mas talvez falte essa autorização interna de você poder muitas vezes dizer, para, não quero, não gosto. Por isso que muitas vezes você não vê, muitas vezes você deixa passar, você conta com uma boa história, você falou, eu sou bom de contar história, porque aí você... Mas permita-se, porque muitas vezes é importante a gente dizer não quero. Nesse caso que você contou dessa mulher, por exemplo, Sim. olha, eu tô sendo legal com você, eu tô sendo simpático, eu não tô querendo te pegar. Não é por aí. Né? E isso, na cultura masculina, é extremamente fora. Eu acho também porque, de uma certa forma, na estrutura da minha casa, né, meu pai viajando, ele sendo tão suave, né? Minha mãe sendo mais forte, ficou muito fluido essa coisa do masculino e feminino. Então, quando eu ia maquiar alguém, óbvio que tem pessoas que me atraem, pessoas que não, sabe, isso aí é normal na vida, né? Mas eu também não ia, eu nunca tive a sensação que eu era um homem, assim, sabe assim, pra mim, eu não tinha muito essa separação, né, da gentileza de ser uma coisa perigosa nesse sentido. Pra mim era tudo uma coisa só. E você acha que a gentileza nesse momento ela entrava para você como uma forma de acessar o outro? Com certeza, né? com certeza. Talvez você não tivesse tanta noção do quanto aquilo poderia atrair o outro, Sim. o quanto aquilo poderia seduzir o outro no sentido Sim. de te desejar, né? Era quebrar o gelo, né, e criar um ambiente mais favorável para mim. Mas era absolutamente para neutralizar qualquer... Como deu certo muitas vezes, né? Então,
É o que eu te falo, quando eu encontrei gente de fora, também importante, ela Kate Moss, a Linda Evangelista, Sim. eu desse meu jeito, e obviamente com uma elegância, sendo um cara que se cuida e tal, isso óbvio que abre, né, caminhos. Eu vou te deixar uma lição de vida que eu aprendi e que eu acho que vai ser muito bom pra você. Lembre-se sempre disso. Seja consciente de quem você é, no sentido também das suas características físicas. Saiba, tenha consciência que você é um homem bonito, que você é um homem sedutor, que ao ser doce, muitas vezes a carência do outro, ou muitas vezes talvez a dificuldade de discernimento do outro faça com que essa pessoa te deseje, tenha essa percepção. Porque quando eu reconheço, tenho consciência das minhas características, eu me torno uma pessoa que transita com muito mais facilidade por todas essas adversidades. Porque se eu não souber do poder que eu tenho, eu me torno uma ameaça para mim e para os outros. A partir do momento que eu tenho consciência do poder que eu tenho ideia no que eu posso causar no outro. Isso faz com que eu também me proteja mais. E isso favorece o que a sua mãe te pediu, o respeitar-se. Porque para você se respeitar, antes de mais nada, e para as pessoas te respeitarem, você tem que saber. Isso não é assim, eu sou convencido. Eu sempre falo, seja convencido. Convença-se das características que você tem. Porque você precisa saber o que você pode, o que você é capaz de provocar nos outros. Isso te abre uma perspectiva de ação e de reação muito mais saudável. Faz sentido. Muito sentido. Mas é que é difícil, né? Você fala, não, eu sou só laço. Então, mas é isso que você fala que é difícil, você não precisa falar pro outro. Você precisa saber. Sim. Você sabendo, você nunca deixa de ser o que você é. Se você é simpático, você seja educado, você continua sabendo que o outro, desde a pessoa que vai interpretar isso super legal, que vai ser bacana, vai te respeitar, porque aí a pessoa tem um bom senso e tal, mas é que não dá pra contar com o bom senso alheio. Não dá pra contar com que o outro vai... Não, a pessoa vai ponderar, nem todo mundo. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.